Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, muito bom dia! Como é que você tá, hein? Hoje já é dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. Aqui em Londrina, 24 graus. Tá gostoso, hein? A sexta deve continuar assim, ensolarada, com o tempo firme, vai esquentando aos poucos. Agora, 11 horas e 47 minutos. Por aí, já tá tudo organizado para a ceia? Comprou os presentes? Foi ao mercado? Vamos mostrar ao vivo a movimentação de última hora. É o nosso Meio-Dia Paraná que está sextando com você e eu já te agradeço pela companhia, eu e toda a equipe do Meio-Dia Paraná. Vamos mostrar também como está o tráfego nas estradas. Teve acidente com feridos envolvendo 4 veículos na PR-445. E a despedida de parentes e amigos do homem que morreu depois de ser atropelado na faixa de pedestres ali, pertinho da rodoviária de Londrina. Não estranhe. Você vai ver as obras paradas aqui na cidade, mas desta vez trata-se de recesso das empreiteiras por conta do fim de ano. Época marcada também pelas comemorações de um marco da nossa história, o Ouro Verde. O teatro vai chegar aos 70 anos agora, neste fim de semana. E com direito a reportagem especial aqui no Meio-Dia Paraná, junto com você, sabe quando? Logo depois dos comerciais, é rapidinho. Estamos de volta para falar que a Polícia Civil vai investigar o acidente que provocou a morte de um trabalhador ontem, ali perto da rodoviária de Londrina. Vai verificar, inclusive, se alguém autorizou que ele pegasse a moto, mesmo sem ter carteira de habilitação. Giovana Machado já chega aqui no Meio-Dia Paraná para conversar com a gente. Bom dia, Gi. O que contou a família deste homem que perdeu a vida? Bom dia, Kathleen. Boa sexta a todos, né? Um dia muito triste para essa família, mais um dia muito triste para essa família que está vivendo esta tragédia. O velório do Zildo Márcio dos Santos, vítima desse acidente registrado ontem aqui em Londrina, começou na cidade de Jataizinho hoje, às 8 horas da manhã. O enterro também será realizado nesta sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, no cemitério municipal da cidade. A família, claro, está muito triste, muito angustiada e pedindo por justiça, justamente por esse acidente, né, que vitimou de forma tão repentina esse amigo, esse familiar. O Zildo Márcio dos Santos estava atravessando a Avenida 10 de Dezembro ontem, pouco antes das 8 horas da manhã. Imagens de câmera de segurança, inclusive, flagraram o momento em que 2 veículos chegam a frear por conta do fechamento do sinal, mas o motociclista avança, desvia ainda de alguns veículos que estavam avançando pelo cruzamento com a avenida e atinge Zildo Márcio dos Santos, que estava começando a atravessar a faixa de pedestres. Ele ainda tenta recuar de volta para o canteiro, mas não dá tempo e é atingido em cheio por essa motocicleta. Segundo as autoridades que estavam presentes ali no local, contaram que esse motociclista trata-se de um adolescente de 15 anos, por isso, claro, não tinha habilitação. O Zildo morreu no local e essa imagem de câmera de segurança, nós inclusive congelamos esse momento do atropelamento em respeito ao Zildo, à vítima, aos seus familiares e também a você que nos assiste. Hoje cedo nós fomos então até a cidade de Jataizinho conversar com alguns familiares do Zildo, né? Esse homem de 50 anos que trabalhava aqui em Londrina como funileiro, deixa 4 filhos, um neto, todos, claro, bastante impactados por essa morte repentina que aconteceu ontem aqui na cidade de Londrina. Nós vamos ouvir agora um dos filhos dele contando, né, esse pedido por justiça, que as autoridades investiguem esse acidente, e também um dos sobrinhos contando como que ele vai relembrar, né, da figura do tio. Eu quero que a justiça seja feita porque eu não estudei 5 anos para meu pai morrer dessa forma. E eu vou até o fim, para meu pai conseguir a justiça dele. E eu tô aqui manifestando porque é uma pessoa que eu admiro muito e admirava e continuo admirando.
E é a pessoa que me fez me tornar o que eu sou e o que eu vou ser. E eu não vou deixar barato, entendeu? Assim como ele nunca ia deixar se acontecesse alguma coisa com o filho dele. Para mim ele foi como um pai, que ele, quando eu vim para cá, ele que me deu assistência aqui. Sempre lembrar com muito carinho do Zildo, ele era uma ótima pessoa. O cara que caiu num buraco, numa empresa que estava tendo aqui, eles estavam construindo essa torre. E ele resgatou um cara, tirou ele, então a gente falou que ele era o herói, né? E também animalzinho, assim, às vezes ele salvava cachorrinho, essas coisas. Ele era tinha um jeito com as coisas, entendeu? Esses foram os relatos que a gente ouviu hoje cedo dos familiares do Zildo Márcio dos Santos. Disseram pra gente, né, que era sempre um homem muito disposto a ajudar, estava sempre bastante disponível para os amigos, para os familiares. Eu relembro para você que está em casa que o adolescente de 15 anos, após o acidente, ele precisou ser encaminhado para um atendimento médico. A gente ainda não tem essas informações sobre a gravidade ou não do ferimento desse adolescente. Nós também pedimos uma nota para a Polícia Civil para verificar quando será investigado esse caso. A Polícia Civil encaminhou uma nota agora há pouquinho para a gente, contando que instaurou um procedimento contra esse menor de idade infrator. E esse caso ficará a cargo da Delegacia do Adolescente aqui em Londrina. Na Kathleen, claro, a gente segue acompanhando os detalhes desse caso e nós mostramos aqui no Meio-Dia Paraná. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada também aos familiares que conversaram com a equipe da Giovana hoje pela manhã, mesmo num momento tão difícil. Nosso desejo de força e consolo do alto para todos vocês. Falando em trânsito, manhã foi muito complicada para motoristas que passavam pela PR-445 no sentido Londrina-Cambé, pertinho ali do Jardim Sabará. Você vê imagens aqui de veículos envolvidos em 2 acidentes que deixaram pessoas feridas e muita lentidão no trânsito. A imagem impressiona. Partes retorcidas de veículos no meio da rodovia, estilhaços para todos os lados. Houve estragos nos 3 carros envolvidos na colisão. Em um deles, a motorista, que sentia muitas dores, aguardava o socorro médico. De acordo com testemunhas, este veículo que está no meio bateu na traseira deste mais próximo do barranco, rodou na pista e atingiu o outro próximo da mureta. Esta família estava no carro que parou na mureta. As crianças estavam nas cadeirinhas próprias para a idade. Ainda assim, o Arthur, de 8 anos, teve um ferimento na boca. Foi feio. Assusta. Assusta, né? Sei pra quem andar correndo numa BR dessa aí. Eu olhei pras crianças primeiro, né? Olhei, tirei do carro. O acidente deixou ao todo 3 pessoas feridas. O caso que inspirou mais cuidados foi o da motorista Elaine Lopes, que foi retirada do carro com a ajuda dos bombeiros e encaminhada ao hospital. Esta colisão aconteceu minutos depois de um capotamento, a cerca de 600 metros à frente, na mesma pista, no sentido Londrina-Cambé. O motorista teria desviado de um cachorro, bateu na mureta e capotou. Ele estava sozinho e não se feriu. Quando o trânsito ficou lento no local, aconteceu a batida com os 3 veículos. Provavelmente ali, né, tenha faltado ali uma sinalização imediata ali, né, após esse acidente. Tudo ocorreu ainda antes das 8 horas da manhã, complicando também a vida dos motoristas que estavam na rodovia. Um longo congestionamento se formou e o trânsito, que ficou lento, precisou ser desviado para a marginal da via. Quem estava próximo do local na hora do acidente se impressionou com o que viu. Isso aqui não foi fácil não, para apoiar foi de assustar todo mundo, viu? O barulho foi grande? Foi enorme, o barulho foi enorme. Daqui a pouquinho, inclusive, você vai acompanhar imagens de câmeras de segurança desse acidente que a Patrícia Pivetta acabou de mostrar pra gente. Também nas estradas, a proximidade com o Natal faz aumentar o movimento. O tráfego será ainda maior nas próximas horas se você vai sair de viagem. Ó, muita paciência, inclusive. Gi, conta pra gente como é que tá a situação aí na BR-369.
Kathleen, por enquanto o movimento está tranquilo por aqui, viu? Nós estamos justamente na BR-369, bem em frente ao Parque Ney Braga, e o movimento está conforme realmente sempre acontece nesse horário do almoço, né? Um trânsito aí, principalmente entre os trabalhadores, entre Londrina, Cambé, pessoal que mora em uma cidade, trabalha na outra. Também, claro, tem aí veículos de caminhões, né? As empresas justamente não param para fazer entregas, entregarem encomendas e outras cargas. Então, tem aquele movimento que já é costumeiro aqui da região. Mas também tem carros que estão carregados com malas, travesseiros, crianças, pessoal que está indo aí curtir uma viagem em família, seja para visitar familiares, né, ou realmente fazer esse passeio. Hoje cedo, o Marcelino Barbosa fez imagens do contorno norte, contorno de Ibiporã, aqui na região norte do estado, pertinho de Londrina. O movimento estava bastante tranquilo nesta manhã, uma estrada tranquila, os motoristas estavam realmente obedecendo todas as regras, não vimos nenhum problema nessa estrada hoje cedinho, diferente da equipe da Patrícia Pivetta, que registrou aí esses acidentes, né, na BR-369, também agora há pouquinho que aconteceu hoje pela manhã entre Cambé e Londrina na PR-445. Justamente por isso, os motoristas não podem relaxar, precisam ficar bastante atentos à estrada nesse fim de ano. Nós temos também alguns lembretes para os motoristas. Esse será o segundo Natal sem cobrança de pedágio nas rodovias aqui do Paraná, e cancelas como a da BR-369 em Jacarezinho tem tráfego liberado, mas é preciso ficar atento, porque alguns pontos das rodovias têm mais buracos no asfalto. Então, motorista, redobre, claro, a sua atenção. Um outro alerta importante na nossa região é que quem tinha o hábito de ir para o interior de São Paulo pela PR-170, passando ali por Porecatu, tem que procurar outros caminhos. Eu te lembro que a ponte sobre o rio Paranapanema, na divisa de Paraná com São Paulo, está totalmente bloqueada para reforma. O DR de São Paulo justamente é o responsável por essa obra e contou para a gente que a obra começou no início de novembro e deve durar cerca de 4 meses. Então, o motorista precisa fazer desvio, seja pela cidade de Santo Inácio ou ainda por Sertaneja. E aí esse desvio é bastante longo. A distância entre Porecatu e Sertaneja é de cerca de 100 quilômetros e Porecatu e Santo Inácio 70 quilômetros até atravessar o estado para São Paulo. Kathleen, fica aí então os lembretes para os motoristas e, claro, muita atenção às estradas. Muito obrigada, viu, Giovana? Aquela máxima de manter a distância do veículo da frente, uma distância boa, segue valendo, viu, gente? Isso é muito importante para evitar acidentes na estrada. Trago agora, como a gente prometeu, imagens de câmeras de segurança do acidente que mostramos há pouco na PR-445. Olhem só, as câmeras registraram um momento em que a batida entre 2 dos carros e os veículos que estão à frente também são atingidos. É o que você está vendo neste momento. O acidente deixou ao todo 3 pessoas feridas. O caso que inspirou mais cuidados foi o da motorista Elaine Lopes, que foi retirada do carro com a ajuda dos bombeiros e encaminhada ao hospital. Essa colisão aconteceu minutos depois de um capotamento, aproximadamente 600 metros de distância, na mesma pista, no sentido Londrina-Cambé. Acidente, portanto, na 445 hoje pela manhã, que deixou o trânsito lento, mas agora já está tudo normal por ali. A gente falou de movimento alto nas estradas. Sabe onde também o movimento ganha muita força? No mercado, claro, né? O pessoal comprando aí os últimos itens para a ceia. Então, a expectativa é que hoje e amanhã a procura seja grande. Paty está no mercado e por aí. Já tem muita gente correndo atrás do prejuízo nas últimas horas ou ainda está tranquilo? Olá a todos, boa tarde. Olha só, tanto eu quanto a gerência desse supermercado esperávamos encontrar um movimento maior aqui neste supermercado. Não tem tanta gente agora. Caixas um pouco mais tranquilos. Há meia hora, mais ou menos, a gente encontrou alguma fila ali no setor do açougue, mas agora está bem tranquilo. Então, fica aí a dica, viu? Quem puder ir ao mercado agora, na hora do almoço, pode encontrar mercados assim. Mas o gerente me explicou que durante a tarde o movimento tem sido bem maior. O pessoal sai do trabalho e já vem para cá.
Vários supermercados estão com horários diferenciados nesta reta final aí para o Natal. Este aqui está abrindo 1 hora mais cedo, às 7 da manhã. Há supermercados fechando 1, 2 horas mais tarde, 11 horas da noite, meia-noite e até 1 hora da manhã. Já para amanhã, a APRAS, a Associação Paranaense de Supermercados, sugere que esses estabelecimentos fechem até 8 horas da noite. Mas cada rede decide o seu próprio horário. Atenção para domingo, depois de amanhã e também no dia 1º de janeiro, dia de Natal e Ano Novo. Todos ficarão fechados. Então, orientação, quem puder antecipar as compras. E olha, nada de mau humor, viu, no mercado. Não faça dessa ida um momento de aborrecimento, chateação, caso você encontre fila. Aceite que você é que quem deixou para a última hora essas compras, então não há muito o que fazer. E se puder e tiver tempo, não esqueça da tradicional pesquisa de preço, né, Kathleen? Excelente dica, Patrícia. Foi para a fila, coloque o espírito de Natal também em ação na fila do supermercado, viu? Nada de estresse. Obrigada, Paty. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Para quem ainda precisa comprar presentes, nunca é demais lembrar que hoje é o último dia antes do Natal com as lojas de rua abertas até à noite. Aqui em Londrina, essas lojas podem ficar até às 10 da noite atendendo, na maioria dos shoppings até às 11. Amanhã, as lojas têm liberdade para atender somente até às 5 da tarde, mas muitas delas podem fechar mais cedo, então é bom se adiantar. Agora a gente vai colocar a memória em ação. Sabe por quê? Um dos principais espaços da cultura paranaense faz aniversário neste sábado, dia 24 de dezembro. O Teatro Ouro Verde vai completar simplesmente 70 anos com o desafio de se reinventar e continuar sendo um marco na história de Londrina. Qual a relevância? Qual a importância do teatro na vida de uma pessoa? Se você pensou que ele não traz contribuição alguma, nenhum benefício, eu te convido a conhecer melhor o maior patrimônio cultural de Londrina, o Teatro Ouro Verde, pela ótica de 3 profissionais apaixonados por isso aqui. Eles, assim como o teatro, vão nos ensinar a enxergar além. Luiz Bertipaglia, diretor do Filo, um dos mais tradicionais festivais de teatro do país. Renato Forim, curador do Festival de Dança. Marta Dantas, diretora da Casa de Cultura da UEL, responsável pelo Ouro Verde. Você encontra um espaço que é o espaço da fantasia, da imaginação, é o espaço que abre uma janela para um lugar que é novo, que até então era desconhecido, que é de descoberta, que é de revelação, que pode ser de reflexão, que nos afeta de uma outra maneira, né? Que só a arte pode nos oferecer. A partir da cultura, a gente tem uma melhoria na saúde, a gente tem melhoria na educação, a gente tem uma redução da criminalidade, a gente tem conscientização. Então eu acho assim que os governos todos precisam pensar na articulação da cultura como essa linha transversal, que pode de fato mudar e pode de fato transformar vidas. A vida do Renato Forim passou por uma transformação dessas. Como foi que a cultura caiu na minha vida e se tornou um caminho de profissionalização? Eu sou de uma família bastante simples, que não tinha livros nem em casa, é uma família também que nunca tinha ido ao teatro, não tinha essa relação com a dança, com o teatro. Mas existiu um dia em que eu entrei num teatro e alguma coisa ali aconteceu. E aquilo que eu vi num teatro, de certa forma, me mostrou que a vida pode ser muito mais do que esse ideal utilitário, né, cotidiano que todos nós vivemos. A vida do próprio teatro, inaugurado no dia 24 de fevereiro de 1952, foi interrompida em 2012, depois que o incêndio consumiu quase toda a estrutura do prédio. Eu acho que o incêndio, ele me afetou de uma forma, era como se a minha casa tivesse pego fogo. Foram 5 anos de projetos e obras até que este espaço para diferentes manifestações artísticas fosse reinaugurado. E ficou impressionante na estética,
na acústica, em equipamentos, os necessários para um teatro viver com boa saúde. Mas os recursos bancados pelo Estado através da UEL, sua administradora, não acompanharam as necessidades da nova casa, cujo nome faz referência a algo que já gerou muito dinheiro, a cultura cafeeira. Hoje, é o próprio teatro que tem que gerar seus próprios recursos e a principal fonte é a bilheteria. A folha de pagamento dos únicos 3 funcionários, gerente, técnico e porteiro, segue com o Estado, mas para por aí. Olha, ele já chegou a ter, acho que 6 técnicos no passado, foi diminuindo. Hoje nós temos, na verdade, um técnico. A gente sabe que a universidade tem passado por um certo desmonte, por uma certa dificuldade. Isso não é de hoje, de alguns anos já. E que não tem mais contratação de funcionários. Então, eu acho que esse é o grande problema do Ouro Verde hoje. Sem um teatro municipal em Londrina, boa parte das demandas culturais é absorvida pelo Ouro Verde. A agenda de todo o ano que vem, por exemplo, já está praticamente fechada. Significa que o nosso olhar para o teatro também precisa ser ampliado, ir além. Talvez uma união entre governos e sociedade possa colocar alguma luz no futuro do Teatro Ouro Verde. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais bem cuidado, né, para que a gente pudesse utilizar esse espaço por mais 70 anos. O Teatro Ouro Verde é um monumento histórico, cultural, material e imaterial da cidade. A arte ela não tem essa pretensão de resolver os problemas estruturais da nossa sociedade, mas ela é capaz de nos modificar. Que lindo! Linda reportagem da Patrícia Pivetto e do Rubens de Paulo e da equipe aqui do Meio Dia Paraná. Depois do intervalo, recesso de fim de ano vai paralisar várias obras públicas em Londrina. Os preparativos do Tubarão para a temporada 2023 e a previsão do tempo para o fim de semana de Natal é daqui a um minutinho. Meio Dia Paraná de volta, meio-dia e 11 agora. Várias obras vão parar a partir de hoje. É o recesso de fim de ano nas empreiteiras. Quem volta a conversar com a gente e explica como vai funcionar este período é a Patrícia Pivetto. Contigo, Pati. Kathleen, não há uma determinação formal aí oficial da Prefeitura, da Secretaria de Obras, com relação a dias trabalhados por essas empreiteiras. Claro que tem, é o cumprimento do contrato que precisa ser feito nos prazos estabelecidos. Mas então, o que está valendo? O isolamento da área, toda aquela questão do trânsito, nas alterações, o que vinha sendo feito aqui em Londrina, segue valendo nas principais obras públicas espalhadas por toda a cidade. As regras são as mesmas e vale para a cidade inteira. Mas cada empreiteira, a gente sabe, tem autonomia para decidir aí pelo seu próprio cronograma. E depois elas se reorganizam para levar à frente essas obras. A gente sabe, já é uma tradição na cidade a suspensão de obras nesta época do ano, uma forma aí de dar uma folga, um descanso também para os trabalhadores, para os engenheiros dessas obras. É um período também de entregas de materiais de construção que também é suspenso por essas empresas. Então, as empreiteiras acabam aproveitando e dando essa folga e esse recesso. No caso da trincheira da Leste-Oeste, dezenas de operários já entraram em férias e outros também estarão em folga já nos próximos dias. Serão mantidos ali apenas alguns trabalhadores para fiscalizar tudo, equipamentos que não são retirados principalmente. Previsão de retomada dos serviços, 13 de janeiro de 2023. Nos últimos dias, inclusive, teve uma liberação parcial ali, da pista da Rio Branco, que dá acesso a Leste-Oeste para quem vai no sentido a UPA. Obviamente não dá para atravessar a Leste-Oeste. Obras ali ainda não chegaram, eu lembro, a 50%. Então,
tem muito trabalho pela frente. Esse prazo, a gente lembra que já foi prorrogado e agora está mantido para o meio do ano que vem. Então, o pessoal ali tem que se reorganizar com relação ao trânsito, porque esse impedimento no trânsito ainda por várias semanas, vários meses, até meados do ano que vem, Kathleen. Muito obrigada, Pati. Olha, o ano de 2023 já começou para o Tubarão, sob o comando do técnico Edinho, filho do Rei Pelé. Tem novas caras na área e o Rodrigo Saviani, repórter do GE. Globo, conta tudo pra gente. No Londrina dá para dizer que 2023 já começou. E ano novo, caras novas, primeiro pelo técnico. Edinho, filho do Pelé, vai comandar o Tubarão no Campeonato Paranaense. Ele estava no Sub-20 do Londrina e encara agora o principal desafio da carreira. Tudo na vida, na minha experiência, né, que eu tive na minha vida, que me fez chegar a esse momento, só me traz gratidão, só me traz felicidade de poder estar aqui e poder sonhar com as coisas que eu vou conquistar a partir de agora. Estou muito feliz, muito comprometido e muito focado. E tem também um pacotão de reforços. 5 jogadores foram apresentados. O lateral direito Léo Moraes, o goleiro Felipe, o meia-atacante Mauri, o volante Garratti e o meia Lucas de Sá. Dos 5, o mais experiente é o lateral direito Léo, que jogou pelo Atlético Paranaense, Coritiba, Flamengo e Fluminense. Estou feliz, né, por estar começando a temporada aqui no grande clube, no Londrina. Já conheço o clube, né? Agora é corresponder, né, da melhor forma possível. O foco do Londrina está na estreia do Campeonato Paranaense, no dia 15 de janeiro, contra o Azures, no Estádio do Café. Até lá, o time deve fazer até 3 jogos-treinos. Tudo isso para ganhar essa nova cara com o técnico Edinho. É uma equipe totalmente nova. Esse é o meu principal desafio, né? É montar uma equipe, né? Criar uma equipe, implementar uma ideia de jogo. Mas eu estou muito confiante e eu garanto, sem dúvida nenhuma, uma equipe competitiva e, como eu falei, uma equipe que vai dar muito prazer para o torcedor assistir. Enquanto o campeonato não começa, é hora de correr, até para garantir um lugar na equipe em 2023. E está começando do zero, todo mundo está buscando, está dando o seu melhor nos treinos para poder estar apto para o campeonato. Aí o professor Edinho escolheu os melhores para iniciar. A gente tem 3 objetivos nessa temporada. O primeiro é vencer, o segundo é vencer e o terceiro é vencer. Que assim seja, né? O Rodrigo Saviani também questionou o Edinho sobre o tratamento do pai, o Rei Pelé, que está internado em São Paulo, lutando contra um câncer. É um momento de muita apreensão, acima de tudo, para todos nós da família, mas muita fé. Eu também, né, tenho uma certa idade e entendo que a vida, né, as coisas da natureza não se questiona, né? Então, com muita fé, com muito apoio, acima de tudo, tanto para ele como um pelo outro, né? Minhas 2 irmãs hoje mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta, é nosso elo, né, de comunicação e de contato, e através delas, eu e os meus irmãos que também estão nos Estados Unidos, enfim, a gente consegue estar próximo dele de alguma maneira e sempre com um pensamento lá. Às vezes eu me desligo um pouco e vou para um canto e refletir e orar. Então, né, eu acho que é uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente, né? E mais uma vez, só muita gratidão por todo o carinho e por toda a energia positiva que a gente vem recebendo. Todo o nosso respeito e torcida pelo Rei Pelé. O quadro Cozinhando no Meio-Dia desta sexta mostra a ceia de Natal dos ucranianos, uma ceia com muita tradição. Olha só. A Ana Paula tem um sobrenome com muitas consoantes, é claro. Ela é de uma família ucraniana. E a gente sabe que os ucranianos correspondem a 90% dos imigrantes que vieram daquele país para o Brasil. E mantém aqui as tradições durante o Natal, inclusive, não é, Ana Paula? Isso mesmo. Agora tem uma diferença. Os ucranianos no Brasil, que são os cristãos, né, greco-católicos, comemoram no dia 25, no dia 24 para o dia 25. Mas aí os ortodoxos continuam comemorando dia 6 para o dia 7. E é mesa farta. É mesa farta e não é só um dia, né? Porque o ucraniano não consegue comemorar, não consegue fazer festa só um dia. E qual é a receitinha, ou seja, o prato que não falta na mesa ucraniana? No Natal não falta o kutiá.
Por isso, a gente vai para a cozinha agora dar a receita do cutiá para vocês. Ingredientes que você vai precisar para o cutiá que você encontra em mercados ou também em casas de produtos naturais. Meio quilo de grão de trigo sem casca, 80 gramas de castanha do Brasil, 50 gramas de nozes, 50 gramas de uvas passas pretas, 50 gramas de uvas passas brancas, 50 gramas de ameixas sem caroço, uma caixa ou lata de leite condensado e mel. O Gabriel Nogas é um dos chefes de um restaurante típico ucraniano e vai dar pra gente o passo a passo do cutiá, que ao contrário do que muita gente pensa, não é sobremesa não. Ele é o primeiro prato servido na ceia ucraniana, onde a gente passa do mais velho para o mais novo, todo mundo vai pegando uma colherada. E ele significa a união da família junto com todo mundo e é também uma homenagem aos entes queridos que não podem mais estar presentes entre nós. A gente pega o trigo, a gente dá uma lavadinha nele e deixa ele de molho umas 3 horas mais ou menos, se ele for com casca. Se ele for sem casca, você pode deixar 1h30 por aí e depois a gente vai trazer para a panela de pressão para cozinhar. 40 minutos depois... bem cozidinho. Pronto para temperar. A gente diz que muitas receitas ucranianas, assim como o kutiá, o borscht também, que é a sopa de beterraba, toda família tem a sua. É como se fosse o nosso arroz e feijão também. Cada um tem o seu tempero. Eles são parecidos, mas cada um modifica uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o que torna cada receita de família única. Eu estou aqui na nobre missão de misturar os ingredientes. Mas não é só misturar não é, chefe Gabriel? Não, a gente vai misturar, a gente vai provar também. A gente vai temperar, vai ver se está do gosto da família e aí depois a gente finaliza. E esse aprendiz de culinária ucraniana está indo bem. Tá, muito bem. Para o teu paladar, que está mais acostumado, como é que tá? Perfeito. Cutiá pronto para ir para a mesa. E que mesa! O Gabriel e a Ana me contaram que uma mesa natalina ucraniana tradicional tem 12 pratos, que é uma representação ligada à religião, aos apóstolos e também aos 12 meses do ano. Mas não pode faltar, por exemplo, um buquê de trigo, que representa prosperidade, união com a família. Agora a gente tem aqui uma mesa farta, com o que a gente chamaria aqui no Brasil de charuto. Holopti. A sopinha. Borscht. Que é de beterraba. Os pasteizinhos. Varenik, que em outras culinárias é chamado de pirogui ou pirogue. Pirogue, Aqui um creme de nata. Smetana. A nossa cutiá. Feita pela Dulcinea Novaes. Ajudei só. Aqui um pão tradicional também. A pasca. A pasca. E uma torta maravilhosa de nozes. Medvenik. Sobremesa. E como será Feliz Natal em ucraniano? Христос рождає. Христос рождає, é Cristo nasceu. Cristo nasceu. Então, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Que fome! Olha, todas as receitas que mostramos durante esta semana estão lá no G1 Paraná. E agora... Às sextas-feiras, a nossa Giovana Machado vem para o estúdio com a previsão do tempo. Hoje ela está na reportagem, mas a missão não passa batida. É contigo, Gi. Estamos juntas nessa missão, né, Catulin? Olha só, hoje, sexta-feira, tá esse céu lindo, tempo aberto, poucas nuvens no céu. E esse sábado, véspera de Natal, o dia deve ficar assim também, viu? Em toda a região norte do estado. Trago boas notícias para você que tem correria para fazer, tanto hoje como amanhã. A temperatura hoje em Londrina começou com 17 graus, mas ela pode chegar até aos 30 no período da tarde. À noite, o ventinho fresco que tem nos feito companhia também volta e a temperatura pode baixar um pouquinho para 28 graus. Nós temos uma tela que mostra os próximos dias aqui em Londrina. Sábado, a mínima será de 18 graus, máxima de 31. Na noite da ceia de Natal, a temperatura deve ficar entre 25 graus aqui em Londrina. No domingo, uma frente fria pode trazer instabilidade para toda a região norte do estado, então pode chover sim no dia do Natal, mas
se essa chuva vier, é em pouco volume, 5 milímetros, mais Kathleen. A tendência para a semana que vem é que essa instabilidade nos faça companhia, viu? E aí a temperatura desce um pouquinho só. Muito obrigada, Gi. Bom dia para você. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vocês vão ver as informações do trânsito, das viagens para o fim de semana de Natal. Não saia daí. Imagem ao vivo agora é de Matinhos, no nosso litoral. Você vê aí a praia de Caiobá. Quem não foi para a praia ainda, ó, fica só na vontade uma imagem dessa. Mas dê uma olhada, céu bastante encoberto. Tem previsão de chuva por lá, 23 graus. O Natal para quem vai estar na praia vai ser bem molhado e não só pelo mar, viu? Bom dia para vocês, daqui a pouquinho tem mais. O intervalo é rápido.